Então, vamos ver, vimos na aula passada, vamos repassar um pouco o que vimos na aula passada e talvez algumas coisas que eu relembre aqui não seja o que a gente já tenha falado, né? Mas vamos ver se a gente organiza aqui as ideias. Falamos na aula passada sobre a emuná, né? Sobre a fé, sobre a crença em Hashem, que Borei Olam, né? Em Hashem como o Criador do mundo, né? Que em essência essa era a emuná de Adam Rishon, né? Que como ele foi o primeiro homem criado, ele teve esse contato com a criação, ele teve esse contato com o Criador, né? E essa primeira emuná, podemos dizer assim, que seria uma emuná mais polida, embora que mais primitiva, mas era mais contato com Hashem. Então, esse contato era mais real, era mais inclusive físico, né? Então o que falamos? Falamos que a Kol Nivra al-Yadei Hashem Yitbarach, tudo foi criado por meio de Hashem, né? Hashem criou tudo e nada do que existe poderia existir por si só se não fosse pela criação de Hashem. Se fosse que Deus tenha criado as coisas, nada se criaria. Que tudo era, antes da criação, um nada, porém um nada que é cheio de Hashem, né? Ou seja, só existia Hashem dentro desse nada, né? Shum davar ba'olam lo mekayem metziuto ela al yadei Ashgachat Hashem ach verak. Ou seja, que nada no mundo, nenhuma coisa no mundo se mantém existindo se não é pelo fato de que Hashem o mantém existindo, né? Como falamos na aula passada que Hashem bechol yom tamid mechadesh bechol yom tamid maaseh bereshit. Ele renova todos os dias, sempre, a obra da criação, né? Então, o que é estar sempre renovando a obra da criação? É justamente manter essa criação funcionando, manter a existência, né? E não somente isso, senão também manter uma criação. Ou seja, a cada momento as coisas vão se criando, vão se renovando. O universo é um organismo vivo, né? A ponto de que Hashem istalek mi'abriá, se Hashem ele se separa, se desconecta, né? Não que separar, que ele não está fisicamente conectado, mas se ele se desconecta, se um momento Hashem simplesmente não toca na criação, ou seja, ele não pensa, se é que pensara, ou não planeja, se é que planejara, né? Ou seja, se o momento a Kadosh Baruch Hu se desconecta da criação, toda a criação deixa de existir. Então isso é entender como é que tudo é criado, como é que Hashem ele pode manter toda essa criação viva, funcionando, né? Vimos também que Hashem bara et Adam betzalmo, né? Que Deus criou o homem à sua imagem. E o que é imagem? Vimos que essa imagem significa demut, exemplo, semelhança, né? Então, Hashem criou o homem à sua semelhança. Ele é parecido com o homem, foi criado para ser parecido com Hashem. E por que Hashem criou o homem nessa situação, que transformou o demutor, como sua imagem e semelhança, com a finalidade que o homem seja parceiro de Hashem na criação do mundo. Da mesma forma que Hashem criou todo o universo e mantém essa criação, o homem, diferente de Hashem, porque vimos que também essa é uma semelhança, não é uma igualdade, o homem não é Deus, né? O homem não é igual a Deus, ele é semelhante a Deus, diferente. Então, há diferenças, né? Tanto que nós somos limitados pelo plano físico,
né? E juntamente com o plano físico vem o temporal. E Hashem, por não ser matéria, né? Por não conter matéria, ele não influencia em Hashem, não tem nenhuma influência sobre Deus, a questão do tempo e do espaço. Coisa que a nós sim. Né? É um outro fator que Hashem tampouco não tem nada que o domine. Ele domina todas as coisas. O homem foi criado para dominar, para administrar todas as coisas. Assim está escrito no texto em Bereshit. Mas nem todo homem tem o domínio completo. Com o passar dos anos, com o passar dos séculos, dos milênios, o homem vai adquirindo sabedoria, vai adquirindo conhecimento e vai dominando outras coisas que antes não dominava. Como parceiro da criação, o homem também cria. O homem cria prédios, constrói casas, carros, desenvolve tecnologia, medicina, comunicação, tudo o homem cria. A diferença de Hashem, que Hashem criou do nada. Do nada Hashem passou a formar algo que passa a existir. Do nada. E nós não, nós necessitamos da matéria-prima. Uma outra diferença é que no que diz respeito à relação entre o Criador e a criatura, quando nós criamos algo, esse algo não é dependente de nós para seguir existindo. Ou seja, se criamos uma criança, dizem os sábios que os pais também são parceiros da criação, são 3 parceiros na criação de um ser humano, Deus, e o pai e a mãe. E quando se cria essa criança, se os pais morrem, essa criança vai seguir vivendo. Não tem que deixar de existir porque os pais não existem mais. Porém, por outro lado, se houvesse a possibilidade de que a gente deixasse de existir, é o que dizíamos, o que falamos antes, se ele deixasse, ele se desconecta da criação, toda a criação se acaba. Então essa é a relação entre Criador e criatura. Outra coisa que falamos foi que Hashem criou o homem Betzelem Elokim, a imagem de Eloquim. E por que Hashem usou o termo Eloquim? Vemos que só em Sefer Bereshit, quantos nomes divinos encontramos aí em Sefer Bereshit? Eloquim, Kel, Shaddai, Havaya, que é o tetragrama. Então temos aí 4 nomes aí que são apresentados em Bereshit. E havia que se escolher um. Sabemos que a Torá não usa os termos de uma forma aleatória. Não é que pega as palavras, estão aí voando, não, vamos jogar essa aqui e ver no que é que dá. A Torá não funciona assim. A Torá usa as palavras certas, nos momentos certos, no lugar certo. Então, a Torá usou-se o nome Eloquim. E por que usou Eloquim? Aí vimos. O Eloquim vai alguns significados, tanto significa como Hashem, é o termo usado para Hashem. E vimos que traz o Shulchan Aruch, quando fala das kavanot, das brachot, traz o Shulchan Aruch, que o que é, quando se fala Eloquim na brachá, o que é que se deve pensar? É que Hashem é Baal HaKochot Kulam, Kol HaKochot do mundo e dos mundos, ou seja, todas as forças, Hashem é Baal com Kol HaKochot. E esse é um dos significados de Shem Eloquim. E também vimos que Eloquim também é usado para outras coisas, como os anjos. Os anjos também são chamados de Eloquim, também Eloquim também serve para se referir aos juízes, como se refere a um juiz, refere a Eloquim. E por que essas pessoas, esses seres, essas pessoas têm
também compartilham dessa mesma palavra, desse mesmo Torah, desse mesmo adjetivo, porque sim, eles são Baal Kohot, né? Eles são senhores de forças. Né? Um juiz, ele tem a força de decidir, fazer a determinação de um juiz. Ele julga, ele diz, você está culpado ou você está inocente. É uma força que cabe a ele. Né? Um anjo também, ele tem sua força. Um anjo, ele é um ser criado por Hashem a obedecer e a cumprir metas, funções determinadas. Né? E ao cumprir essa função, que são funções que estão além de nós mesmos, né? Estão muito superior a nós, então ao cumprir essas funções de fazer com que o vento vente, né? Que sopre o vento, que nasça o sol, que morra o sol, que se ponha o sol, então todos esses movimentos, todas essas forças, né? Segundo traz incluso Ramchal, que essas forças são operadas pelos anjos. Essas são a função dos anjos. Né? Então por isso é chamado também de Elohim. Né? Uma outra forma de dizer Elohim, no caso Elohim, é quando se fala de Alilut, ou Elolut, é idolatria, são os deuses, é o panteão. Então quando se fala de Avodah Zará, né, se refere aos outros deuses também por Elohim. Elohim, Acherim, né, deuses estranhos, outros deuses. Certo? E aqui vamos entrar no que vamos estudar hoje, é justamente sobre isso. Depois de Adam Arishon, o mundo ele entra em uma crise, já com Adam Arishon. Adam peca, e ao pecar ele é expulso do Éden e habita fora do Éden, aqui na Terra, junto com sua mulher e seu filho, Caim. Lhe nasce Abel, Hevel, e Caim vai e mata Hevel. Certo? E às vezes pensamos o quanto nossas ações são tem uma influência, né, no mundo. No mundo como um todo. Tanto no mundo inferior, esse que vivemos, como nos mundos superiores. A cada ação que cometemos, essa é uma grandeza que a Hashem nos deu. Essa é uma das finalidades de sermos chamados de Tselem Elohim, né? Imagem divina. Que as nossas ações, as nossas forças influenciam, nossas decisões influenciam o mundo, tanto para bem como para mal. E essa influência não é somente no mundo inferior, senão que também ela atinge o mundo superior. Né? Cada coisa que fazemos, cada particularidade. Am Israel tem, e principalmente, não somente a humanidade em si tem essa força, também de cada ação que faz influenciar nos dois mundos, mas Am Israel em principal, ele tem essa força mais atenuada, mais aumentada, né? Porque Am Israel foi eleito como o povo que representa Hashem. Não? Então essa representatividade traz a Israel um poder de influência muito maior. Né? Então quando falamos que Adam Arishon peca e cai, toda a humanidade cai com Adão. Claro, a humanidade parte dele, certo?
Mas vemos também que a humanidade, depois de Adam Arishon, alcançou um nível de pecado, um nível de insatisfação tão grande diante de Hashem, que Hashem decidiu fazer o dilúvio. Vamos acabar, vamos ver, como está escrito, Hashem se arrepende da obra que fez, se arrepende da criação, se arrepende de ter criado o homem. Né? A coisa mais importante da criação, o ápice da criação, Hashem se arrepende de ter feito. Isso porque, pelas próprias ações humanas, nossas ações é que fazem esse mal. Nós trazemos sobre nós mesmos esse mal. Então a gente decide, não, vamos acabar. Então aí mostra como nossas ações nos influenciam para o mal. Como todas as atzarot, todos os males e as perseguições e os assassinatos que caem sobre Israel é por culpa dos seus pecados anteriores. Ou seja, um dia tem que pagar a conta. Né? Um dia a conta paga. Então Hashem, quando cria o mundo, ele criou todas as forças. Muitas forças Hashem criou. E essas forças vemos na natureza. Né? E inclusive cientistas também encontraram, descobriram, ou seja, forças que já sabiam que existia, mas lhe deram um nome. E lhe calcularam suas grandezas. A força da gravidade, né? As forças dos ventos, as marés, né? As forças da órbita da Terra, juntamente com a Lua, juntamente com o Sol. Né? Então, muitas forças foram criadas. Né? E Hashem, a cada força, lhe deu regras. Né? O mundo está todo regrado. Quando se fala de Ashgahat Hashem, quando se diz que Hashem ele controla o mundo, ou domina o mundo, no sentido de que tudo está sob seu controle, há duas opiniões. Né? Há quem diga que quando uma folha cai de uma árvore, foi porque Hashem quis que essa folha precisamente caíra nesse momento, nessa hora, nesse lugar, e caia no chão aí. Ou seja, que a Ashgahat Hashem, ou seja, a intervenção divina na criação, é de uma forma ativa e direta, né, em cada coisa que se passa. É a sua menor particularidade. Uma célula que se dividiu, ela só se dividiu nesse momento porque Hashem disse que agora você vai se dividir. Né? Há uma opinião assim. Uma outra opinião que diz que não necessariamente Hashem está todo o tempo ocupado de dizer, não, você agora vai se multiplicar, essa célula vai se multiplicar, aquela folha vai cair, né? Aquele vento vai soprar, o chapéu daquele senhor vai voar. Não é assim. Senão que Hashem criou o mundo com forças e leis. E essas forças e leis são as que controlam o mundo e que dirigem o mundo na vontade divina. A vontade divina é que se eu pego a caneta e a solto, a caneta caia. Né? Por quê? Porque Hashem criou a força da gravidade para que essa caneta caia. Né? Hashem criou a força do sol para que ele brilhe a metade do dia. Né? Hashem criou a força da lua, né, para que ilumine a terra durante a noite, para que controle as marés, para que controle os ciclos mensais. Né? Então, Hashem criou forças. Todas as forças foram criadas por Hashem. E é uma pergunta, ora, se é tão claro, se é algo tão claro que Hashem criou tudo isso, né, ainda no tempo de Adam Arishon, ou no tempo dos seus filhos, como se pode explicar a idolatria? Se é tão claro que Hashem criou e essas pessoas estavam aí, muito próximo ao tempo da criação, receberam
de Adão Arishon, receberam de Shet, receberam de Enosh, receberam de todas as gerações que vêm desde Adão. Então, como é que essas pessoas criaram a Avodah Zarah? Né? Explica Rambam, nas leis de Avodah Zarah, primeiro capítulo, ele diz o seguinte: Be'emei Enosh, Enosh era filho de Shet, que era filho de Adão Arishon. Ta'u bnei Adam ta'ud gedolah. Se equivocaram. A humanidade se equivocou, cometeu um erro. Venivará tzat chachmei otoador. E todos se abobaram, os sábios dessa mesma geração, todos se perderam o juízo. E o próprio Enosh, um gadolador, estava dentre os que cometeram esse erro. Amru. E assim era o erro que cometeram, dizendo: Oen ve'eloim bara kuchavim elu ve'galgalim le'anhig et ha'olam. Que uma vez que Hashem criou as estrelas, os planetas, né, para administrar o mundo, o universo, Venatam bamarom vehalak lahem kavod, que se foi dado a eles aos céus e se separe para eles um pouco de kavod, um pouco de honra. Vehem shamashim ameshameshim lefanav veroim hem לשבחם, לפארם, ולחלוק להם כבוד. זאת אומרת que viram, eles são servos, né? E há outros servos dentro deles. Todos são servos de Hashem, né? Mas todos fazem a vontade de Hashem, então vamos dividir entre eles a kavod. Ou seja, se antes o kavod, a honra, era dada a Hashem, que criou o universo, criou tudo, né? E criou essas leis que governam, que administram o universo, segundo sua vontade. Então disseram os homens: olha, não é verdade que o sol ele nasce todos os dias? E é pelo calor do sol que a gente consegue plantar? E por essa plantação nos vem um sustento? Né? Ou seja, claro, o sol é um servo de Hashem. Né? É um shaliach de Hashem, é um mensageiro de Hashem. Então, vamos dar aí no kavod, né? Vamos dar honra ao sol também. Mas não, o sol não é Deus. Né? Ora, vem outro e diz que o sol sozinho não faz nada. E a chuva? Né? Temos que também rezar para que chova. Se as chuvas não vêm, a plantação não cresce. Né? Outro vem e diz: não, a chuva não vem, a plantação não cresce, mas às vezes a chuva vem demais e a plantação se acaba, né? Se inunda tudo. Então, foi tudo criando dentro desse contexto, dentro dessa repartição de honras, de honrarias a todas as obras criadas, pelas forças que elas têm, né? Que se começou a idolatria. Que começou a dizer, não, que esse é o Deus da plantação, que esse é o Deus da fertilidade, né? Que esse é o Deus das chuvas, dos tempos, do mar, e assim foi seguindo. Né? Então, quando falamos em muitos passukim da Torá, em muitos salmos que dizem Odu Elohim Elokei Elokim, né? Dizemos em Shabbat, né? Quando rezamos e respondemos Kilo Lon Chasdo,
A segunda frase diz: Odu Delokei Elohim. Né? Bendigamos, saludamos, ou glorifiquemos o Senhor dos Senhores. Né? Há uma pergunta: ora, se o judaísmo só crê na existência de um único Deus e que não existem outros deuses, então como é que vai dizer que é Elokei a Elohim? Como é que também vai dizer que existe Elohim Acherim? A questão é que o judaísmo não é que ele creia na existência de outros deuses como sendo deuses no sentido do panteão romano ou no panteão grego. Entendeu? Que havia um deus do sol, tem aí Apolo, né? Sobretudo, e depois vem os demais, né? Rondando por aí, fazendo suas traquinagens. Não, Deus o judaísmo não considera Deus assim. Deus é um e único. E fora dele, não é outro. Certo? E como se diz que Hashem é Elokei Elohim, né? É o Senhor dos Senhores. Porque essa é a intenção do que vimos em Shulchan Aruch, que diz que Elohim significa Aba'al HaKochot Kulam. É o Senhor de todas as forças. Né? E como Senhor de todas as forças, ele sim é Elokei Elohim. Porque ele é o Senhor de todas as forças. E quem são as outras forças? As demais forças que muita gente chama de Elilim, deuses. Está o Salmo 76, que eu apontei aqui, que diz assim: Que Gadol Hashem Mehulal Meod, que grande é Hashem e louvado grandemente, Norahu al Kol Elohim, e é temido, né, sobre todos os demais deuses. Que Kol Elohei Amim, que todos os deuses dos povos, Elilim, são ídolos, são deuses, não é Deus. Não são Elilim, são deuses aí profanos. Ve Hashem, Shammai Massah. E Hashem fez os céus. Ou seja, se todos esses são ditos como Elilim, né, que demais povos transformaram as forças divinas, as forças que dominam o mundo, que administram o mundo, transformaram essas forças em deuses, né? Então, quando dizemos que Kol Elohei Amim Elilim, que todos os deuses, ou seja, todas as divindades, né, os ídolos dos povos, não passam de ídolos. E aonde que eles pensam que eles criem lugares para eles nos céus, criam um panteão e tudo isso, vem o Salmo e finaliza dizendo o quê? Ve Hashem Shammai Massah. E Hashem criou os céus. Então, se a pessoa vem, cria seus deuses e os coloca nos céus, sabe que esses céus foi criado por Hashem. Né? Então, a pergunta é, mas vimos na Torá que o profeta Eliyahu se confrontou contra 70 profetas de Baal, né? E como é isso? Quem é Baal? Né? Então, como é que a própria Torá traz outros nomes de outros deuses? Né? Agora, a resposta é que a Torá sim traz nome de outros deuses, traz Asherá e traz Baal, mas são seres que são nomes que foram dados pelos povos cananeus. Certo? E parte de Israel os seguiu, creu neles. Né? E por isso existiam os profetas. Os profetas não existiam para outra coisa senão para combater a idolatria. Né? Porque a idolatria existe. Essas forças existem. Mas a idolatria, o judaísmo não vê a idolatria como a crença em um outro Deus realmente, senão há um mau uso das forças divinas. É um mau uso das forças divinas.
então me transformo no idólatra. Certo? Ou seja, eu creio na fertilização, na fecundação, no poder da fertilidade. Hashem deu ao homem o poder da fertilidade, deu aos animais o poder da fertilidade. Podemos nos fecundar. Né? Mas vem um idólatra, o que ele faz? Atribui essa fertilidade a Asherá. Entendeu? Então, o que é a idolatria? Não é que a força não exista, né? Senão que não existe a divindade ao qual eles atribuem. Isso aí já foi criado. Certo? Então, se pergunta, então, a partir daí, se faz sentido a presença dos profetas, porque a magia, o uso dessas forças existia. Vemos que quando Moshe Rabbeinu se apresenta a Paró e transforma o seu cajado em um lagarto, uns dizem que era cobra, outros dizem que era tanim, era um crocodilo, um jacaré, um lagarto, assim. E os servos de Paró, os mágicos de Paró, também tinham magia, também tinham forças. E transformaram também seus paros em cobras. Né? A diferença é que a de Moshe comeu todos eles. Né? Então a pessoa diz, não existem essas magias? Não existem essas forças? Claro que existem. Né? A questão é quem faz o uso dela e como faz o uso delas. Então assim começa a Avodat Zará. Né? E assim começa já mesmo o tempo de Enosh. Né? Ou seja, a partir do neto de Adam Arishon, traz a Seret Shabbat, né? E traz que aí ele vem explicar esse texto de Enosh, quando se refere a Enosh, que passaram a usar Shem Hashem. Ou seja, como é que está escrito? Aqui. Em algum lugar Bereshit. O Leshet Gamhu e o lado Ben e a Shet. Aqui a Torá traz todas as gerações de Caim, né? E depois traz as gerações de Shet. E afinal diz, o Leshet e também a Shet, Gamhu e o lado Ben, a ele também nasceu um filho. Vai criar et Shemo Enosh, esse foi chamado de Enosh. Então, o Han Likro Beshem Hashem. Então, parênteses, essa palavra tem duas opiniões para ela, ou três opiniões para ela. Likro Beshem Hashem. Segundo Rashi, ele diz que, então, a partir daí, se passou a chamar Beshem Hashem. Ou seja, começou a chamar as pessoas a regressarem à fé de Hashem. Como diz Rashi, Lashon Chulin, Likrat et Shemo Adam, ve'et Shemo Ha'etzavim, Beshemo Shel HaKadosh Baruch Hu, La'asotam Elilim, Ulikrotan Elohut. Então a começou a chamar o nome de pessoas, as pessoas como Hashem, como deuses, né? Como Elilim, né? E também a obras criadas a outros seres, a Beshem Shel HaKadosh Baruch Hu, ou seja, dando a eles o poder como sendo o próprio Deus, lá Sotam Elilim, fazendo deles Elilim, ídolos. O Likrotam Elohut. E
A partir daí, o chamando de divindades. Essa é a opinião de Rashi. Há outras opiniões também sobre o termo. Outros dizem que a partir daí começa a idolatria. Então, o termo Uhal seria a partir daí. Outros dizem que o Han seria que, chamando de aí as pessoas para fazer chuva. Outros dizem que o Han vem de Hilul, a ser profanação. Bom, então isso é para dizer, olha, de quando começa a idolatria, de quando começa esse pecado tão grave. Então, se a pessoa se encontra numa situação em que ela é obrigada a cometer um pecado ou morrer, se essa pessoa está em um lugar privado com um não-judeu, o não-judeu vem e diz, olha, você comete esse pecado, mesmo que não seja pecado, mesmo que ele não saiba o que seja pecado, isso não importa, né? Ele vem e diz, olha, você vai ter que comer esse porco. Certo? Ou cozinhar, você vai ter que cozinhar esse porco, comer esse porco, então é igual, é proibido. Tanto cozinhar, comer, né? Então você vai comer esse porco, você vai provar esse porco para saber, que eu quero saber se está envenenado ou não. Não, mas eu não posso, ou você prova ou eu te mato. Né? Se isso é dentro de um lugar privado, ou seja, não é público, então sim, ele pode comer o porco e seguir vivo. Né? Depois escova os dentes, né? Se for essa ordem for feita diante de 10 pessoas, né? Que são essas 10 pessoas? 10 judeus. Se for diante de 10 judeus, não, você não pode comer o porco. Tem que morrer e não comer o porco. Por quê? Porque uma coisa é você fazer Hilul Hashem em privado, né? Outra coisa é fazer Hilul Hashem befarésia, né? Fazer Hilul Hashem em público. E fazer Hilul Hashem em público em tshuva. Certo? Keilu em tshuva, tshuva, traz lembra que todo pecado tem tshuva. O problema de Hilul Hashem befarésia é que a tshuva, teshuvato ba'ima mitah, né? Vem com a morte. Ou seja, nem Yom Kippur é suficiente para expiar esse pecado. Claro que tudo isso quando não existe um decreto contra o homem Israel. Se existe um decreto contra o homem Israel, de onde Rambam prende o exemplo de Esther Malka, Miglat Esther. Em Esther está escrito que quando Ahasverosh faz o decreto contra o Israel, né? E há que matar todo o Israel, o que faz o Israel? Primeiro faz chuva. Chuva de quê? A chuva que Israel faz, esse jejum que faz, jejum de Tanit Esther, é porque os grandes do povo, né, a grande parte do povo também, porque os banquetes foram abertos, né? Vemos que no começo da Megillah, a Ahasverosh faz banquetes, né? Porém, esses banquetes foram servidos o quê? Utensílios do Mikdash. Né? Foram servidos utensílios do Mikdash. E sabemos que está proibido fazer uso rol dos utensílios do Mikdash. E a Israel comeu aí. A parte de outros problemas. A Yain Nesser, a carne não kasher e tudo isso. Mas o ápice foi usar as bandejas do Beit Mikdash e a Israel se divertir na festa do rei, que o escraviza, que o tirou de sua terra, que o mantém aí cativo, né? E comer das ofertas do rei com as bandejas do Beit Mikdash. Então a Israel faz chuva e para isso faz um jejum. E depois do jejum, o que faz a Israel, né, a rainha Esther, junto com Mordecai, conseguiram do rei
uma permissão, ele não poderia voltar atrás de seu decreto, mas sim, o rei poderia dar outro decreto. E qual foi o decreto? Que Israel pudesse se defender. Então aí aprende Rambam, né, de que no momento em que vem o Goi e decreta, né, maus decretos contra Israel, extermínio contra Israel, né, e extermínio, não importa se é extermínio físico ou extermínio espiritual. Vemos também, onde é que vemos um exemplo de extermínio espiritual? Onde vemos o exemplo de um decreto de extermínio espiritual? Hanukkah, né? Então os Macabim se levantaram, eram Koanim. Sabemos que Koanim não está obrigado a fazer Milchemet Mitzvah, não tem que sair a guerra, né? Mas os Koanim se levantaram contra o Império Iraní, Império Grego, né? Para defender a Emunat Hashem, a fé em Hashem. Então diz Rambam, né, que quando um reino, um governo faz um decreto de extermínio contra Israel, se deve fazer o quê? Se pegar as armas e sair à luta. Então, quando tem esse decreto, nem mesmo em uma forma privada não se pode fazer Hilul Hashem. Né? A pessoa deve se levantar e lutar, assim como fizeram os Macabeus. E assim como fizeram os judeus de Shushan Abirá. Então aí a gente entende mais ou menos como é a gravidade dessa questão de Avodah Zará e tudo isso. Mas eu creio que eu não fiz a conexão, né? Porque a pessoa... quando não existe uma takaná, quando uma gezerá, quando não existe uma gezerá contra Israel, então se a pessoa está em privado, ela pode cometer qualquer pecado, se o Goi o obriga em troca de sua vida, né? Então para manter sua vida pode cometer qualquer pecado, com exceção de 3 pecados: Shfichut Damim, assassinato, Gilui Arayot, relações proibidas, e Avodah Zará, que é idolatria. Esses não podem fazer nem em privado, muito menos em público, né? E se há uma gezerá contra Israel, tampouco nem mesmo um costume não pode ser invalidado, ser profanado. Que tudo isso, toda vez que a pessoa comete um pecado, é Hilul Hashem. Né? Então, Avraham Avinu, ele vai e se encontra nessa situação. Avraham Avinu, quando chega no mundo e quando vai receber a Emuná be Hashem, fizemos na aula passada, que Avraham Avinu, como ele buscou, como é que Avraham Avinu buscou Hashem? Por meio de uma pergunta, Mibaraele, quem criou? Quem criou o mundo? Quem criou essas coisas? Quem criou isso? Hã? Elohim Aherim, Elohim Alilim, né? Esses deuses falsos, esses ídolos o criaram. Avraham Avinu não estava muito convencido de que esses deuses pudessem criar alguma coisa, né? E traz o Midrash, né, que Avraham Avinu, seu papá Terach, ele era artífice e fazia Elilim, produzia deuses, produzia ídolos, estátuas, né? E Avraham Avinu queria entender o que é que passa com essas estátuas, né? Ele falava, elas não respondiam, né? Não se mexiam. Então Avraham Avinu pegou um machado, um porrete, um martelo, alguma coisa assim, e começou a quebradeira. Quebrou tudo e colocou esse martelo aí junto da estátua mais grande. Português bem dizido, da estátua maior, né? E quando chegou Terach, o que passou aqui? Né? O que acontece com as minhas estátuas? Estão todas quebradas? Estão todas aí tiradas no chão? Avraham, o que passa? Ele disse, olha, esse foi um problema entre eles. Eu não sei quem começou a brigar com quem. Eu só sei que esse grandote aí, esse mais grande aí, só pegou esse porrete, lascou tudinho e ficou só ele aí, né? E chega até Terach e diz, que passa? Essas estátuas não se mexem, não fazem nada. Elas não podem sair quebrando nada.
Se a estátua não faz nada, se a estátua não tem olho que vê, se a estátua não tem ouvido que ouve, não tem boca que fala, então por que você reza para elas? Então por que vai rezar para essas estátuas? Então esse é o mundo que Abraham Avinu começa a desvendar, começa a conhecer. O mundo em que Abraham Avinu começa a entregar, a proclamar a fé Be'Hashem Echad. E começa a fazer almas. Ou seja, quer fazer almas, quer conquistar almas. Ele começa a converter pessoas em Haram, onde ele vivia. Começa a converter pessoas. Começa a dizer, olha, só existe um Deus Criador. Vocês estão crendo em Elilim, em deuses, que na verdade não são deuses, são Kohot Hashem. A energia sim existe, a divindade não. Existe a energia de procriar, existe a energia de fazer crescer a plantação, existe a energia da chuva. Mas todas essas forças vêm de Hashem Elohim. Que é quem? Baal HaKochot Kulam. Então todas essas forças vêm de Hashem e são administradas por Hashem. Então Abraham Avinu vai começar o seu momento, vai começar o seu legado, que é começar a consertar a ideia do mundo e da crença em Hashem. Quando Abraham Avinu vem, todos eram idólatras. Todos eram idólatras. E Abraham Avinu vem fazer o switch, fazer o câmbio, a troca de emuná. E vamos agora começar a crer em Hashem Echad. Então, quando falamos de idolatria, falamos, por exemplo, do cristianismo. Muita gente, principalmente esses que estão ou regressando em Teshuvah, ou não cresceram estudando Torá e tudo isso, então começa a estudar Torá, ou que estavam nas igrejas e começa a buscar o judaísmo, buscando respostas e tudo isso. Então é muito comum esse ataque contra o cristianismo, embora que o cristianismo há uma machloket, há uma discussão se realmente é um avodah zará ou se é uma má compreensão. Meio avodah zará, digamos assim. Por quê? Porque eu escutei de um rabino em que diz que quando os sábios discutem na Gemara sobre o cristianismo, a pessoa deve levar em conta o tempo em que discutem. Quem é que está discutindo? Um Tana ou um Amorá? Entendeu? Porque o tempo vai definir muito qual é o conceito que eles têm do cristianismo. Que o cristianismo passa a ter um conceito mais idólatra a partir de 325, do Concílio de Nicéia, quando decreta realmente aí definitivo que Yeshua é uma divindade, é trindade. Ou seja, aí se decreta a trindade. Então aí já passa a ser mais problemático. Mas até antes disso, o cristianismo ele não tinha muito essa conotação da trindade. Não existia trindade. Os escritos antigos não se refere à trindade. A própria Bíblia cristã não se refere à trindade. Nem o termo aparece. É tudo interpretações. E é sabido que a igreja do Egito não cria na trindade. E nessa discussão do Concílio de Nicéia, incluso assassinaram um dos bispos do Egito, como uma forma de impor a trindade. E outros também não criam, como os armênios e tudo isso. Então foi algo muito, muito conturbado na história do cristianismo. Então há uma certa machloket. Sim, claro que existe a avodah zará. É a avodah zará a partir do momento em que divide Hashem. A partir do momento que se divide Hashem, quita ou elimina essa unidade de Hashem, como sendo um único, então já passa a ser avodah zará. Que a avodah zará tem dois significados também. Avodah zará, o termo avodah zará significa
serviço estranho. Um serviço outro, ou seja, não é um serviço divino como foi estipulado, como foi determinado. É um serviço estranho, outro serviço. E outro sentido de Avodah Zarah é como Avodat Kochavim. Quando se fala Avodat Kochavim, ou Ved Kochavim, são aqueles que servem as estrelas. Aí sim, é Elilut Mamash. Ou seja, é realmente idolatria, no sentido de que a pessoa vai e tem outros deuses realmente. Né? Mas, quando se crê realmente no Deus verdadeiro e se desvia dessa crença do Deus verdadeiro por ou dividi-lo, ou mesmo que não divida Hashem, mas muda as leis da Torá, né? Então aí também se diz Avodah Zarah. Temos que lembrar que quando os dois filhos de Aaron Cohen, que foram fazer o serviço no templo, no Mishkan, perdão, e morreram, Nadav e Avihu, morreram fazendo serviço no templo, né? Existem duas opiniões. Uma, porque estavam tomados, estavam embriagados. Outra opinião que diz que a sua Avodah Zarah. O que é Avodah Zarah? Se não me equivoco, foi Ibn Ezra que disse que fizeram Avodah Zarah. O que significa que fizeram Avodah Zarah? Simplesmente fizeram um serviço que não foi mandado. Hashem disse que era para ir nesse momento, nesse horário, nesse dia, ir no Mishkan fazer a oferenda de incenso. Não foi dito. Então eles fizeram um serviço a partir deles mesmos. Então, como é de costume, tentar juntar ou conectar todas as opiniões, porque cada opinião tem uma base, seja no Midrash ou seja na interpretação da Torá. Pode ser que sim, eles estavam bêbados, né? E pela embriaguez decidiram fazer esse trabalho. Né? Então foram mortos, fulminados aí mesmo, dentro do Mishkan. E por quê? Porque fizeram, ou porque estavam somente bêbados, ou porque estavam bêbados e fizeram Avodah Zarah, um trabalho estranho, ou porque só fizeram um trabalho estranho. Né? Então Avodah Zarah não é somente que a pessoa não crê em Hashem como único. Eu creio em Hashem como único. Mas eu faço a Torá como me dá a vontade, como me dá a gana. Então, se você faz a Torá, se você cumpre a Torá como te dá a vontade, você entra como Avodah Zarah. Porque você muda a Torá, você transforma a Torá em outra Torá. Nessa opinião, tem um rabino, agora não lembro o nome, mas aí no grupo eu posso escrever o nome dele, que decretou que encontra o psak de Rambam, também de Rabi Yehuda Levi e tantos outros Gedolim que passaram, os Rishonim, e disse que o Islã é Avodah Zarah. Sabemos que a halakha não é assim. Islã não é Avodah Zarah. Quando se fala de Allah, Allah é Hashem, né? em todas as formas. Então aqueles que gostam de botar o nome de Allah e fazer piadas e tudo isso, está passando por um Isur, né? Um Isur Mideoraita, né? Que é de Hilul Hashem. Mas esse rabino diz que não, que o Islã não diz que Allah é Elilim, mas diz que o Islã, ou seja, a religião islâmica, segundo ele, diz que é Avodah Zarah. Por quê? Porque não aceita Torá Moshe Sinai. Então toda religião que não aceita a Torá Moshe Sinai é Avodah Zarah, segundo a opinião dele. Porém a halakha não é assim. Bom, ficamos por aqui nessa classe de entender como começou a Avodah Zarah e o que é a Avodah Zarah. E na próxima classe vamos ver como comportou Avraham Avinu, né? Nesse seu desafio de levar a emuná de Hashem aos povos cananeus e também a seus filhos, né? E como é esse pacto e como é que Hashem começa a relacionar-se com os seus filhos, né? E com os nossos patriarcas,
e até construir essa emuná, que foi toda construída, toda alicerçada em Bereshit, Sefer Bereshit, e é ela que vai migrar para Sefer Shemot, a ponto que o povo vai realmente esperar a Geulah, com base nessa emuná, nas promessas, nas profecias dos patriarcas. A gente fica por aqui, até a próxima aula.